Eu vou conversar agora com a primeira mulher de origem indígena a integrar as Forças Armadas do Brasil. Vamos conversar com Silvia Wayampi. É Wayampi. Não sei porque que eu fiquei com dificuldade de dizer Wayampi, que é tão fácil, não é? Exatamente. Mas você fala português também? Falo sim. Wayampi é Tupi-Guarani, é o quê? Tupi-Guarani fica na reserva do Tumucumaque, no Amapá. E você fala bem Tupi-Guarani? Falo Wayampi. Fala Wayampi. Sim, os povos indígenas no Brasil falam a língua do qual eles são representados. Os tucanos, é índio tucano que fala a língua tucano, porém de tronco aruaque. Eu sou o Wayampi, falo a língua Wayampi de tronco tupi-guarani. Eu falo tucano, você vê. Uma pena. Mas, aliás, as línguas todas indígenas têm algo em comum, não tem? Quer dizer, tem palavras que são iguais em todas as línguas? Nós temos, são 5 troncos linguísticos. Temos o G, o Aruaque, o Tupi, o Guarani, né, e o Caraíba. Dentro desses troncos linguísticos, nós temos várias outras línguas que são derivadas. Hoje, no Brasil, são 188 línguas ainda faladas, divididas entre esses troncos. Eu estou pasmo aqui com esse nível de informação, porque eu não sabia que era tanta língua, apesar... Imagina as línguas que foram dizimadas desde a descoberta, porque foram nações inteiras de índios dizimados, e a gente tem a impressão que no Brasil não houve a mesma caça aos índios que aconteceu nos Estados Unidos, mas acho que foi praticamente a mesma coisa, né? Tem nações inteiras que sumiram. Hoje nós somos 245 povos, né? Somos 700 mil indígenas aldeados e entre 100 a 190 mil índios urbanos. São aqueles que não estão dentro da aldeia, mas estão na cidade estudando, tendo esse contato com a outra cultura para se formar, para tentar levar o desenvolvimento e o conhecimento para o seu povo. Você tem ideia de quantos índios haviam no Brasil quando os descobridores chegaram? A estimativa, a história diz que existiam mais de 5 milhões de índios no Brasil. 5 milhões. Você saiu da aldeia... Você chegou a ser moradora de rua? Essa informação é correta? É correta. Foi todo um processo, né? Meu sonho era estudar, né? Mas antes desse sonho eu sofri um acidente, né? E eu fui perfurada por um pedaço de madeira. Aonde isso? Na selva ainda? Isso, na aldeia? Isso, na barriga. Então eu tive que ser deslocada para a cidade para operar. Então eu fiquei em Macapá para fazer a cirurgia, mas havia necessidade de que eu realmente ficasse, porque eu acabei perdendo um pouco do movimento na minha perna direita. Mas aí eu recuperei. E havia essa necessidade muito grande, né, de eu conhecer as letras. Mas você fugiu da aldeia? Sim, aos 14 anos. Aos 14 eu já tinha uma filha. Né? Aos 14 já tinha uma filha? Eu tive filha aos 13. Mas é uma questão cultural, né? Para nós... Não, é o normal, digamos. É normal. A menina, quando menstrua, é porque a natureza disse que agora ela já é uma mulher. Então, nós não brincamos de boneca como a maior parte das pessoas dessa cultura, porque isso para nós não é importante. Importante para nós... Você brinca com a filha. Para que a boneca? Nós... 14 anos... Nós aprendemos coisas da nossa tradição, né, relacionadas à espiritualidade, o local onde nós vivemos, tradições que terão que ser levadas para os nossos filhos, os nossos netos. É isso que mantém a nossa sobrevivência, foi isso que nos manteve vivos até hoje, né? E é isso que nós preservamos. Você tem quantos filhos? Eu tenho 3 filhos.
Com que idade eles estão agora? A mais velha está com 22 anos, o garoto está com 20 e a minha caçula está com 18. Quer dizer, é tudo, quando você sai com eles, são irmãos. Você está saindo com os irmãos. Sim, Né? sim. Uma coisa que deve estar talvez, criando uma certa inveja no Paulinho, que está sentado ali, é que não tem índio careca, né? Eu nunca vi índio careca. Eu também não. Você já viu índio Não. careca? Nunca vi índio? Vamos ver umas fotos, uma foto sua com... São os meus filhos e a minha neta. Você é qual? Podia ser a sua filha, né? Olha Eu só. sou a de Você está roupa de clara, branco, né? isso. É. E o rapaz É meu filho. Esse homem é seu filho desse tamanho? Ele fez 18 anos. Agora ele completou 20. Então você já é avó. Isso. Que maravilha. Mas tem uma, se eu não me engano, tem uma outra foto de você com as filhas. Deixa eu ver, tem? Bom, porque eu tinha separado uma foto, uma foto foi publicada até, você com as duas filhas. Vê se pega na internet, porque aí a gente vê que a semelhança é impressionante. Bom, aí você foi, eu perguntei se você tinha sido moradora de rua, você disse que sim. Isso foi no Rio de Janeiro? Foi no Rio Você de foi Janeiro. para o Rio de Janeiro? Isso. Eu saí do Amapá, como eu disse, eu queria muito estudar. E lá não me era possível ter o mesmo crescimento que eu poderia ter numa cidade no sul. Então, eu abandonei tudo, deixei minha filha lá e fui para o Rio de Janeiro. Lá eu não conhecia ninguém e quem me abraçou foram as ruas. Fiquei nas ruas durante 2 meses. Foi muito difícil, mas eu passei fome. Dá essa mãozinha aqui. Pronto, e aí? Eu passei fome, mas teve um momento em que a única coisa que eu tinha de valor comigo era apenas uma pedra que eu havia mergulhado no fundo do rio e pego de lembrança para mim da minha terra, do meu lugar. Era algo que diria assim, eu faço parte disso. Deus, exatamente. Então, era a única coisa que eu tinha assim na mão de valor. E eu fiz a maior propaganda daquela pedra porque eu achava que aquela pedra ela era mágica e que ela traria sorte para a pessoa que a tivesse. E eu vendi aquela pedra. E com o dinheiro daquela pedra eu comi 2 semanas. Então, Que loucura. eu pensei que se eu podia ter vendido uma pedra, então eu poderia vender qualquer coisa. E conheci um camelô na rua que falou para mim que a sobrinha tinha separado do marido e que ele, de repente, poderia falar com ela para ela dar um lugar para eu morar. E ela aceitou, eu fui para a casa dela, catei todos os livros velhos que ela tinha, revistas, e bati de porta em porta vendendo. E fui vendendo e depois arrumei um emprego para trabalhar no Círculo do Livro. Fui trabalhar lá também, vendendo livros de porta em porta. Foi quando eu conheci poetas do estado do Rio de Janeiro que me convidaram para uma reunião que acontecia sempre às terças-feiras, lá no Teatro Vila Lobos. Então, lá eu comecei a declamar poesias, comecei a me desenvolver intelectualmente com eles, e eles me incentivaram a estudar arte. Agora, você, depois que vendeu a sua pedra, você não pensou em pegar umas outras pedrinhas ali na rua para vender também? Você é uma vendedora de uma habilidade impressionante, não é? Não, na época, assim, logo depois que eu vendi a pedra, eu conheci esse camelô que me levou. Que te levou. Olha só a foto que eu estava pedindo, é essa aqui, ó. Seu filho, Isso. a sua filha lá, a que está aparecendo, tem que idade? Ela está com 22. Na foto aí? Não, aí ela está com 18. 18 anos. E tem uma que está escondidinha. Isso. Ela estava com uns 16 anos, mais ou menos. Agora, eu tive uma informação que eu fiquei muito espantado, que você, no colégio, tinha uma coisa que deixava você muito triste, quer dizer, havia um preconceito. E qual era o momento mais difícil? Como eu disse, eu queria muito estudar.
O meu sonho era aprender a ter aquelas letras que eu via presas na escola. E eu queria muito aquilo. E quando eu fui para a escola, eu ia com uma blusinha velha, sem botão atrás, mas que eu achava linda, porque era a minha melhor roupa. E quando eu chegava na escola, eu via que todas as crianças se reuniam e elas eram colocadas em fileiras, né, em grupos, e todas cantavam o hino nacional, e uma criança ia hastear a bandeira do Brasil. E eu passei a minha infância inteira puxando na saia das professoras, pedindo por favor para eu hastear aquela bandeira. Só que ninguém deixava. Só as crianças brancas e as crianças não índias é que podiam hastear aquela bandeira. Quer dizer, a única brasileira não podia. Todos diziam para mim, Engraçado. você é a verdadeira brasileira. Mas eu não entendi, então, por que eu não podia fazer aquilo igual as outras crianças. E aquilo foi me machucando muito e era uma tortura todos os dias que eu ia para a escola. Então eu prometi para mim mesma que acontecesse o que acontecesse, o meu país um dia iria se orgulhar de mim. Foi por isso que quando eu fugi de lá, eu não me envolvi em coisas erradas. Vivendo na rua, você conhece toda sorte de pessoas, tudo aquilo que não presta. Mas eu prometi a mim mesma que eu não poderia me envolver com nada errado. E aí, como é que foi o passo que você deu para estar nas Forças Armadas? Então, seria a única forma que eu vi ao longo da minha vida que eu poderia estar mais próximo daquela bandeira. Então, eu estudei muito, muito, dia após dia. Então, ganhei uma bolsa de estudos, fui estudar fisioterapia e, após a minha formação, aliás, em meio à minha formação, eu virei atleta profissional. Como é que você começou a correr? Você é uma atleta que corre, né? Isso. Corredor. Como é que você começou a correr? Eu saí um dia, eu estava trabalhando, aí cheguei em casa tarde, e como eu estava sem sono, então eu resolvi calçar um tênis e sair para caminhar. E quando eu estava caminhando, um tarado me atacou. Ele correu atrás de mim e eu corri dele, mas eu não sabia correr, então eu passei muito mal e ele me pegou. Só que quando ele me pegou, um senhor vinha andando na rua e me salvou, e me levou para casa e disse assim, olha menina, você nunca mais sai na rua de madrugada. Então eu não sabia correr, então eu falei assim, e se um dia eu precisar correr de alguém? Então no outro dia, às 5h30 da manhã, eu calcei um tênis, fui para a rua e comecei a correr. Com 2 meses, eu já tinha virado atleta do Vasco da Gama, e como atleta eu ganhei uma bolsa de estudos, e optei a estudar fisioterapia. E após a minha formação em fisioterapia, eu me especializei, fiz várias especializações, do qual eu procurei, através dessas especializações, me inscrever num concurso seletivo. Me inscrevi a primeira vez, não deu certo, não consegui aprovação, depois tentei o segundo, passei para a Marinha, passei para o Exército, e optei pelo Exército porque eu posso dizer hoje que a minha pele é verde oliva. Muito bem. Não precisa mais se preocupar em hastear a bandeira, porque você já é uma bandeira hasteada. Parabéns. Eu conversei aqui com a Silvia Valentim. Muito obrigado, daqui a pouco a gente volta.